Oi, gente, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Agradeço muito a Dai e o pessoal da Secretaria de Educação de Araraquara. Hoje vai ser um momento formativo importante para a gente. Eu peço desculpa que eu estou um pouco com rinite, nem é Covid, é rinite, então estou um pouco inchadinha aqui, espirrando. Mas a gente vai ter um momento formativo que vai ser bem importante. Eu vou passar para vocês alguns detalhes, vou retomar algumas coisas que a gente conversou na semana passada, para deixar bem fixado com vocês. Mas, sobretudo, eu gostaria muito, somos 20 pessoas aqui, é um grupo pequeno, eu gostaria muito que vocês me interrompessem quando vocês tivessem dúvida, porque a gente vai falar um pouco do trabalho que os professores articuladores e os coordenadores pedagógicos vão precisar desenvolver dentro das escolas. Então, como esse é o segundo momento formativo e o último comigo especificamente sobre esse tema, até que vocês comecem a lidar com a sala de aula, a gente ainda vai ter mais um com os professores, né? Mas o encontro formativo específico para vocês é hoje. Então, eu queria muito que vocês me interrompessem quando vocês tivessem dúvida. A gente tem 2 horas para conversar. E eu espero que a gente saia daqui com vocês se sentindo seguros para o trabalho que vocês vão desenvolver. Eu vou começar a projetar os meus slides. E hoje eu trouxe uma acolhida para vocês. Na semana passada eu trouxe uma acolhida do Farol, né? Para a gente trabalhar juntos. Hoje eu trouxe uma acolhida diferente, que é uma acolhida que está na Netflix. Então, quem tiver acesso à Netflix e quiser assistir o documentário completo, vale muito a pena. É aquela atriz americana Viola Davis e a Oprah Winfrey. Então, elas tiveram uma conversa sobre um livro que a Viola escreveu durante a pandemia, um livro da história dela. E ela fala muito, muito mesmo sobre a escola e como que foi a vivência dela com a escola e, sobretudo, da importância de um professor. Então, eu vou passar aqui, é um vídeo de 5 minutos, eu peguei 5 minutinhos do vídeo e eu vou projetar para vocês assistirem, para vocês refletirem sobre a importância do trabalho de vocês, tá bom? Bom, gente, então a gente começa o dia com essa fala. Eu acho que de tudo que ela traz aqui, né, falando que os professores foram salvadores e tal, mas eu acho que tem uma outra frase que me marca ainda mais, que ela fala assim: quando você está diante da compaixão e da empatia, a vergonha vai embora. Eu acho que esse vai ser o nosso trabalho, né, de reconhecer os nossos alunos como eles realmente são. Esse processo de ensinar no nível certo, a gente não está só alocando crianças em grupos diferentes, de acordo com o nível de aprendizagem. Nós estamos enxergando verdadeiramente as crianças, de acordo com o que elas conseguem oferecer, não para nós, mas para elas mesmas, nesse momento. Então, seja como tiver sido a pandemia na casa delas, que muito possivelmente, para boa parte dos nossos alunos, foram momentos muito difíceis, o fato é, a gente precisa enxergar essas crianças como elas verdadeiramente são. Então, quando eu coloco uma criança na turma letra, na turma palavra, na turma parágrafo ou na turma texto, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que enxergando a verdade do meu aluno. Porque eu não vou arriscar colocar um aluno na turma texto se ele aprendeu até a palavra, mesmo que seja um aluno de 5º ano. Eu preciso ser muito verdadeira e colocar o meu aluno na turma em que ele, pedagogicamente, se sentir mais confortável, porque o aprendizado dele chegou até ali. E aí a gente vai juntos desenvolver para que o aprendizado dele avance até o próximo nível, e depois até o próximo nível, e depois até o próximo nível, até que ele se torne fluente. Então, eu acho que eu quis trazer esse vídeo para vocês,
para que vocês... E, de novo, né? Tá na Netflix, quem quiser assistir. Mas eu achei muito importante essa frase que ela disse. Quando a compaixão e a empatia acontecem, a vergonha vai embora. Que a gente possa ter compaixão e sermos empáticos pelos nossos alunos, para que eles não se sintam envergonhados do que eles sabem. A gente não vai julgar as crianças. A gente vai colocar essas crianças no nível correto para elas evoluírem. Tudo bem? Então, vamos passar aqui o próximo slide. Sem querer. Pronto. Então, isso daqui eu já falei na semana passada, mas eu vou repetir muito rapidinho. A gente está falando de um modelo de recomposição das aprendizagens. Ele é inspirado numa metodologia, numa abordagem chamada Teaching at the Right Level. A gente está falando de desenvolver aprendizagens com base em habilidades estruturantes de 2 componentes curriculares, língua portuguesa e matemática. E o objetivo, gente, não é só criar uma metodologia nova. Ai, meu Deus, lá vem uma metodologia nova. Não. O objetivo é alfabetizar crianças. O maior objetivo desse programa é alfabetizar crianças, porque as nossas crianças não foram corretamente alfabetizadas. Seja porque elas já tinham tido uma dificuldade antes da pandemia, seja porque a pandemia retirou delas essa possibilidade. Carol, mas a gente vai trabalhar com aluno de 2º a 5º ano? Sim, porque no 2º ano eles já estão no processo de alfabetização. Então, se eles chegaram agora no 2º ano, eles já perderam o 1º. E os alunos do 5º ano é porque eles talvez possam não ter concluído com sucesso o processo de alfabetização. E a gente pode ter perdido esses meninos em algum momento. Então, a gente vai trabalhar aí para alfabetizar alunos de 2º a 5º ano. E como é que a gente vai fazer isso? A partir das avaliações diagnósticas. Acho que as avaliações diagnósticas constituem um momento muito, muito importante no processo. Então, é por isso que hoje eu vou trazer para vocês calendário, modelo de ficha de observação, modelo de planejamento de aula, um monte de modelos. E vocês podem, esse material é de vocês. Vocês podem usar isso do jeito que vocês quiserem, tá? Então, vocês estão liberadas para utilizar esse material da gente aqui. E aí, o que está envolvido neste trabalho? Basicamente, o time de implementação. Quem é o time de implementação? Especialmente os professores articuladores, os coordenadores pedagógicos, os diretores das escolas e os professores, né? Então, esse é o time todo de implementação. Mas a gente precisa dar um foco muito grande em duas pessoas. O professor articulador e os coordenadores pedagógicos. Então, vocês vão ser uma dupla. Falei para vocês na semana passada. E é muito importante que essa dupla funcione assim, um casamento perfeito. Casamentos perfeitos não existem, a gente sabe. Mas quão melhor essa dupla puder funcionar é muito importante. O professor articulador é o dono e proprietário do ensino no nível certo dentro da escola. Ele é quem manda, gente. Ah, Carol, mas eu sou coordenadora pedagógica. Então, você vai obedecer o professor articulador durante o projeto do ensino no nível certo. Para as outras atividades, esse professor vai acolher as suas solicitações, tá? Mas o projeto, a responsabilidade maior é do professor articulador, porque ele está fora de sala de aula e ele está dedicando todo o tempo dele para a implementação desse projeto. Então, é por isso que ele vai ser a autoridade maior no que tange ao processo. E isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que esse profissional vai estar preparado para fazer isso. E o lado ruim é que dúvidas vão surgir, mas ele também não vai estar sozinho. O time da secretaria está aqui para apoiar, eu estou aqui para apoiar, o meu time está aqui para apoiar. Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão trazer para a gente vai conversar. Depois, outra coisa muito importante, as habilidades.
E aí o pessoal da secretaria já fez um trabalho muito bacana de selecionar as habilidades estruturantes. Elas já estão prontas. Vou mostrar para vocês. Depois, a avaliação. Como eu disse, a avaliação é a espinha dorsal desse projeto. A gente precisa muito observar a avaliação. Vou trazer detalhes da avaliação para vocês, inclusive ensinando vocês como criar a avaliação, porque isso a gente já fez na semana passada, mas a gente vai repassar alguns pontos aqui. E, sobretudo, o monitoramento. É muito importante que vocês aprendam a fazer o monitoramento, porque a cada nova parada pedagógica, a gente vai ter algum tipo de mudança. Algumas paradas, elas são mais importantes do que as outras, porque a gente está trabalhando de uma forma semanal. Então, a gente vai entender aqui como é que a gente vai fazer esse trabalho uma vez por mês de monitorar. Então, a etapa do processo começa com a avaliação, agrupa as crianças, trabalha as habilidades estruturantes. Depois, reavalia as crianças, reagrupa as crianças, trabalha as habilidades estruturantes daquele nível. Depois, reavalia mais uma vez, reagrupa novamente, trabalha as habilidades estruturantes do próximo nível. E assim a gente vai indo num ciclo até que a gente tenha todos os alunos no mesmo nível, que é o nível de maior proficiência, ou o nível texto em língua portuguesa, ou o nível de visão ou numerais de 4 algarismos em matemática. Bom, vamos falar do time de implementação, então. Professores articuladores, agora é com vocês. O que é que a gente precisa de vocês aqui? Primeira coisa é organizar a parada do projeto Ensino no Nível Certo. O que significa organizar a parada? Gente, essa formação que a gente está trabalhando, que a gente está trazendo para vocês, eu acho até que a anterior é melhor do que essa. Essa daqui ela é muito específica. Mas a formação anterior, de alguma forma, vocês vão ter que repassar na escola. Aí vocês vão falar para mim assim, Carol, mas você não vai dar formação para os professores no início de agosto? Vou dar formação para os professores no início de agosto. Ocorre que eu vou dar formação para todos os professores da rede de Araraquara que trabalham de 2º a 5º anos. Mas, gente, eu não vou dar a formação dentro da sua escola. Então, você precisa olhar para a sua escola e entender como vai funcionar a implementação dentro da sua escola. Porque vão ter especificidades. Você precisa contar quantas turmas tem, quantas salas estão disponíveis, quem são esses professores de 2º a 5º ano, o tanto que você se relaciona com esses professores vão precisar de confiar em você. Você vai precisar confiar nos professores. Vai ter um momento que é um momento um pouco constrangedor de observação de sala de aula, que muitas vezes, em muitas redes de ensino do Brasil, a gente não está acostumado com isso, porque as pessoas se sentem avaliadas, e esse é um processo que a gente precisa de fazer. Só que para melhorar a vida de vocês, a gente criou uma rubrica de avaliação, para você não chegar lá simplesmente sair tomando nota de qualquer coisa. Existem critérios que vocês precisam observar. Então, assim, é muito importante que os professores de 2º a 5º anos comprem a ideia desse projeto. A gente sabe, nós todos aqui somos educadores, e todo mundo já passou por sala de aula aqui. Na hora que a gente fecha a porta, a sala é minha. Eu faço o que eu quero. E a gente está num momento em que, na hora que a gente fecha a porta, eu preciso que o que aconteça seja exatamente o que a gente combinou. Então, os professores precisam estar se sentindo seguros. E esse é um momento de mudança que, às vezes, essa segurança não vem de uma forma tão automática. É um processo. Vocês vão ver que no início a gente vai encontrar resistência, vai ter professor que não vai querer fazer, vai ter professor que vai dizer que não vai dar certo, vai ter professor que não vai concordar, vai ter professor que vai boicotar. Mas, gente, é um trabalho de convencimento. Vamos lembrar da nossa formação da semana passada do farol. Todo mundo tem que carregar a sua luzinha. Porque se a gente não fizer isso, o processo não se desenvolve. Então, esse tipo de trabalho, de convencer os professores, de apresentar a implementação da parada na escola, esse é o trabalho do professor articulador, tá? Então, organizar com os docentes a realização das avaliações, orientar os professores sobre como que vai aplicar a avaliação, tirar as dúvidas dos educadores,
acionar a equipe da secretaria quando for necessário, contribuir com o planejamento das aulas e a seleção de recursos para a gente poder utilizar em sala de aula sempre que for preciso. Então, tudo isso é atribuição do professor articulador. O professor articulador também precisa acompanhar a realização das avaliações, ou seja, usar o alfabetômetro e o matematômetro. Na semana passada, a gente trouxe o alfabetômetro e o matematômetro, mas eu vou explicar ele com mais detalhes hoje para vocês entenderem. É muito importante que a gente use o alfabetômetro e o matematômetro, porque isso é o monitoramento. É um jeito fácil, simples e colorido e divertido de vocês monitorarem o trabalho das pessoas. E não é porque vocês querem monitorar as pessoas, é porque a gente precisa monitorar os alunos. Eu preciso saber se o aluno que estava na turma letra passou para a turma palavra, se o aluno que estava na turma palavra passou para a turma frase, se o que está na turma frase passou para a turma texto. Então, eu preciso monitorar o aprendizado dos meus alunos. Preciso compilar os resultados da escola a cada avaliação. Então, vocês vão ver, a avaliação é uma vez por mês. A gente vai mostrar no calendário. Cada avaliação, eu vou lá e vou compilar os dados de todas as turmas que estiverem participando. Depois, eu preciso repassar os resultados da escola para a Secretaria de Educação a cada avaliação. Outra tarefa do professor articulador, fazer o ensalamento da sala. Todo mês tem ensalamento novo, gente. Todo mês. Eu preciso agrupar os alunos, então foi feita a avaliação. Fizemos a avaliação, agora eu sei aonde cada aluno está. Eu preciso ensalar essas crianças. E vai ser confusão, porque vai ter época que o ensalamento ele vai acontecer com alunos, com muitos alunos no mesmo nível, e outros eu vou ter menos alunos no mesmo nível. Isso é diferente do dia a dia da escola. A gente precisa pensar essa divisão de sala. Não necessariamente eu vou ter sala suficiente. Então, esses problemas vão acontecer. A gente já está antecipando esses problemas para vocês. E a gente vai trabalhar para resolver esses problemas. Orientar os estudantes na divisão das salas. Os alunos vão se perder, porque nesse mês eles estão numa sala. No mês seguinte, se eles evoluírem de nível, que é o que a gente quer, eles vão para outra sala. Mas, gente, se tem alguém que dá conta rapidinho de entender isso, são as crianças. Então, quanto mais lúdico for o nosso trabalho com elas, e a gente trouxe estratégias para vocês, mais rápido elas vão pegar, mais rápido elas vão entender, e com isso elas vão passando de nível. Definir com os docentes quem vai ficar responsável por cada turma a cada novo ensalamento. Então, eu preciso combinar com os professores. Olha, nesse momento, eu sou a professora Márcia. Professora Márcia gosta mais, ela é alfabetizadora, ela prefere ficar com a turma letra. Já a Cida prefere ficar com a turma de 5º ano. Então, a Cida já fica com a turma texto. Vamos tentar fazer esses combinados, porque não adianta simplesmente a gente chegar impondo as coisas, impondo as regras, que já são muitas, e não fazer esse tipo de acolhimento com os professores. Os professores também vão ter que ser acolhidos. Eles precisam ser ouvidos. Quem vai ouvir o professor, em muitos momentos, é o professor articulador, coordenador pedagógico também. E sempre que o coordenador pedagógico trouxer uma preocupação de um professor para o professor articulador, é importante que essa dupla, coordenação pedagógica, professor articulador, funcione. É importante que vocês trabalhem juntos e que vocês resolvam problemas complexos juntos. Então, por isso eu falo que a dupla coordenador pedagógico, professor articulador, é uma dupla que precisa funcionar. A gestão ela vai ser acionada em alguns momentos, lógico, mas a gestão está cuidando de uma série de outras coisas para além desse projeto. A gestão está cuidando da própria escola e de todos os desafios que estão apresentados ali. Então, o professor articulador precisa ajudar o coordenador pedagógico e vice-versa. Outra coisa importante, definir o nome de cada sala. Não quer constranger ninguém. Esse não é o objetivo do projeto. A gente não quer gerar nenhum tipo
de situação ruim para os nossos alunos. A gente não quer que eles vivam nenhum tipo de estigma. Então, a gente vai pensar em nomes diferenciados. A gente já falou sobre isso semana passada, a gente vai trazer de novo para vocês. Outra coisa muito importante, que é o monitoramento, ou seja, acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. Isso é o monitoramento. É preciso que o professor articulador visite as salas e faça observação do andamento das aulas. Observação de aula é essencial nesse processo. Então, de novo, isso gera situações de incômodo junto com os professores. Não necessariamente eles estão acostumados com isso. Eles podem se sentir violados. Eles podem achar que vocês estão ali. Por isso que a gente precisa de deixar tudo às claras e fazer tudo combinado. Por isso que quando eu comecei a falar que a principal atribuição do professor articulador é apresentar a implementação da parada pedagógica na escola, é disso que eu estou falando. Eu estou falando para vocês, vamos deixar os combinados claros. Eu vou fazer isso na minha formação com os professores? Vou. Mas vocês precisam relembrar os professores. É preciso que exista uma segunda formação para os professores da sua escola, para que os professores da sua escola tirem as dúvidas que eles tiverem quando eles assistirem a palestra comigo. Porque eu vou dar uma palestra para os professores, mas talvez eles não consigam tirar todas as dúvidas, talvez eles fiquem ansiosos, talvez eles não percebam, talvez eles se sintam incomodados e não queiram perguntar para todo mundo, eles não me conhecem, eles podem ficar envergonhados de fazer qualquer tipo de pergunta para mim. Então, esse tipo de dúvida, fiquem tranquilos que vai aparecer da escola. E aí cabe ao professor articulador tirar essa dúvida, fazer os esclarecimentos necessários. Então, observação de sala de aula é importantíssimo. Não adianta só observar. Eu preciso dar devolutiva para o professor que eu observei. Mas aí vocês vão estar resguardados por algo que se chama rubrica de avaliação. Então, vocês vão ter uma rubrica com várias habilidades que vocês precisam de observar, e ali vai ter suficiente em desenvolvimento e insuficiente. Então, vocês vão marcar, eu vou mostrar essa rubrica para vocês. Vocês vão marcar como é que está o desenvolvimento desse professor, para que vocês possam dar uma devolutiva para o professor sobre o que está na rubrica. Não é qualquer coisa. Não estou tirando nada da minha cabeça para criticar um professor e o professor se sentir incomodado. Estou cumprindo o meu papel de professor articulador no projeto. E você, professor, se estivesse no meu lugar, iria precisar fazer essa atividade também. Não é contra o professor. Ninguém está aqui contra o professor. Estamos aqui em conjunto para realizar um projeto em conjunto. Então, é muito importante esse texto de grupo. Tá? É muito importante. Quando for preciso, a gente vai ter que intervir. Essa intervenção, ela vai acontecer na devolutiva. Você não vai parar a aula do professor na hora da observação e fazer nada. Você vai levar na devolutiva. Professor, eu observei na sala que está acontecendo isso. Você acha que tem alguma forma de eu te ajudar? Como é que eu posso te ajudar nisso? É você se colocar numa posição de ofertar apoio para aquele professor. Professor, não estou aqui para te julgar. Eu entendo, porque eu também sou professor. Nesse momento, eu sou professor articulador. Mas eu entendo, eu não estou aqui para te julgar. Eu nunca fui professor nesse projeto. Eu estou sendo professor articulador agora pela primeira vez, mas nem professora eu tive a chance de ser. Então, eu não consigo nem imaginar os seus desafios. Mas por ser professor, eu acho que eu posso te ajudar. Como eu posso te ajudar? É você se colocar nessa posição de apoio. É isso que a gente está buscando. Em alguns momentos, talvez vocês precisem ajudar esse professor e entrar em sala com eles e ajudar com alguns alunos. Isso pode acontecer. Então, isso também é algo que tem que ficar no radar de vocês.
Dar devolutivas aos docentes sobre os usos de recursos e as estratégias durante as aulas, já falamos sobre isso. Monitorar o desenvolvimento das habilidades nas atividades propostas. Será que aquela habilidade que vai fazer com que o menino saia da turma letra e vá para a turma palavra, essa habilidade está sendo desenvolvida? Como? Eu estou vendo essa habilidade sendo desenvolvida na minha observação de sala? Você não vai ficar morando na sala do professor, não, até porque você vai ter que visitar todos os professores da sua turma, da sua escola, de segundo a quintos anos, que estiverem participando desse projeto. Então, você vai definir dias, e a gente trouxe um calendário aqui, você vai definir dias. Você não vai passar a aula inteira ali, não, gente. Você vai passar ali alguns minutos para você observar o andamento daquela sala, toma as notas que você precisa tomar, sai daquela sala, vai observar outra sala. E aí, para isso, você precisa escrever as devolutivas que você quer dar para o professor, porque depois desse processo, você vai chamar o professor num cantinho e você vai dar a devolutiva para o professor. Depois é monitorar o desenvolvimento das habilidades fundamentais, né? Falamos sobre isso também. E apoiar os professores para que trabalhem com estratégias e metodologias ativas de aprendizagem apropriada a cada nível do estudante. Metodologias ativas aqui são muito importantes. O aluno precisa estar no centro do processo. Quando a gente fala de metodologias ativas, a gente não está falando necessariamente da gente ter coisas muito disruptivas. Gente, não. Se o professor quiser ensinar os meninos a usar graveto e levar ele lá para o pátio para poder, com os gravetos, ensinar matemática, decomposição de números, está tudo bem. Graveto e pedrinha. Consigo ensinar decomposição de números tranquilo com isso. Então, é esse tipo de atividade que a gente está falando. Se o professor quiser levar os alunos da turma letra para desenhar com o dedinho na areia do parquinho, é isso aí que a gente está buscando. Então, é esse tipo de metodologia ativa, muito simples, mas que coloca o aluno no centro do processo que a gente está buscando. Na avaliação, a gente também já falou na semana passada, são duas avaliações. A avaliação de língua portuguesa, que só tem uma fase, a avaliação de matemática, que tem duas etapas. É a etapa do reconhecimento dos números e a etapa das operações. Tanto para um quanto para outro, eu vou trabalhar com as fichinhas. Lembra das fichinhas? Eu vou trabalhar com as fichinhas. E eu vou identificar, então, conhecimentos prévios. Eu vou avaliar individualmente. A avaliação precisa acontecer de forma individual. Não dá para fazer em dupla, não dá para fazer em trio, não dá para fazer em grupinho. Eu preciso que cada aluno de segundo a quinto ano seja avaliado uma vez por mês. No primeiro mês, ele precisa ser avaliado 2 vezes. Porque para eu começar o processo, eu tenho que ter uma avaliação de entrada para poder fazer o agrupamento, o primeiro agrupamento. E quando terminar o mês de agosto, eu preciso fazer uma segunda avaliação para eu ter o diagnóstico de saída, para eu poder reagrupar no mês de setembro. A gente também trouxe isso no calendário. É preciso fazer o acompanhamento desse aprendizado, então, por isso as crianças vão ser avaliadas uma vez por mês. Numa avaliação, gente, que não precisa, não é que eu vou imprimir uma folha e entregar para o menino todo mês. Não. A avaliação de língua portuguesa não precisa nem de lápis nem de papel. A avaliação de matemática talvez precise de papel para a parte de operações. Mas para a parte de reconhecimento de número, não precisa de papel. Então, fazer essa avaliação muito simples, muito rápida, que a gente nem precisa chamar de avaliação. A gente pode colocar um outro nome com os alunos. E vocês estão absolutamente livres para pensar e criar em nomes que vocês quiserem. E usar sempre ferramentas e recursos muito simples, tá? Então, as ferramentas não devem ter níveis de complexidade, a maior parte do tempo deve ser para ensino e aprendizagem e não para avaliação, e não para chamar a atenção de criança. É um processo, gente, em que as crianças podem se sentir mais livres. A gente vai quebrar aquela estruturinha de menino sentado em sala de aula, escutando o que o professor tem para dizer. Não, é um processo mais livre, mais leve. A gente espera que a parada pedagógica, os dias de parada pedagógica, sejam momentos muito mais lúdicos do que momentos
sabe, de uma parada dura. Não é nada disso. É para a gente trazer ludicidade e leveza nesses momentos. A gente quer que as crianças fiquem contando os dias para chegar o dia da parada pedagógica, porque vai ser o dia que para elas vai ser muito divertido. Então, é isso que a gente está buscando. Aqui a gente traz um primeiro calendário para vocês. Vejam o seguinte. A gente aqui, para fins de exemplo, a gente sabe que a parada aí em Araraquara vai ser uma vez por semana, tá? Então, para fins de exemplo, a gente está trazendo aqui. Bom, se a parada vai ser uma vez por semana, vamos imaginar que a primeira parada em agosto vai ser no dia 12 de agosto, na sexta-feira. Então, toda sexta-feira é dia de parada na escola. Para que no dia 12 eu já esteja com as crianças reagrupadas, com as turmas ensaladas, com os professores com as aulas planejadas, e que tudo possa fluir da forma como precisa fluir no dia 12, eu preciso de uma baita preparação que antecede o dia 12. Então, eu preciso começar na semana anterior um processo de avaliação das crianças. Porque eu vou ter uma semana de avaliação para depois a gente conseguir fazer a primeira parada. Então, na semana que antecede a primeira parada, eu preciso fazer uma semana de avaliação. Carol, por que uma semana de avaliação? Porque o professor não vai conseguir avaliar individualmente todos os alunos dele em um dia. Então, eu preciso que esse professor saiba que dia que vai ser a avaliação. Carol, quem é o professor que vai avaliar essas crianças? É o professor, na primeira avaliação, vai ser o professor da turma regular. O professor do segundo ano vai avaliar os alunos dele do segundo ano. E nas outras avaliações, também é o professor regular. O professor regular, não importa a turma que o professor regular esteja, ele precisa apenas me dizer onde cada aluno estará alocado e entregar essa informação para o professor articulador. Então, o professor regente, professor regular, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, vai ser responsável por fazer essa avaliação durante a aula normal dele. Carol, então ele vai parar a aula para fazer a avaliação? Não, minha gente. Ele vai aplicar uma tarefa nas crianças, uma atividade de sala de aula. Enquanto as crianças estão desenvolvendo as atividades, ele vai chamando os alunos ali para poder fazer essa avaliação e vai tomando nota para dizer aonde cada aluno vai estar, qual é o nível de cada aluno. Ana Beatriz, letra. Bianca, palavra. Carlos, parágrafo. Daniel, texto. Ela vai fazer esse tipo de anotação. A gente vai mostrar para vocês aqui. Então, essa definição do calendário aqui é um exemplo, tá? Mas essa definição do calendário é atribuição do coordenador pedagógico e do professor articulador. Claro que vocês vão ter que conversar com a gestão da escola, evidente. Mas vocês vão definir isso, levar para a gestão da escola, e a gestão da escola vai validar, e a partir disso vocês vão seguir o calendário que vocês definirem. Esse calendário aqui é um modelo, vocês podem usar se vocês quiserem, mas é apenas um modelo. E vocês vão ver que vai ter calendário muito mais complexo daqui até o final da nossa conversa, tá? Esse calendário, ele precisa estar acessível para todo mundo. Gente, uma coisa muito importante desse projeto: nada é escondido, tudo é às claras, tudo. Não tem nada que seja escondido de ninguém. A gente não precisa esconder nada de nenhum professor, nem da merendeira, nem de ninguém. Tudo é às claras. Todas as pessoas da escola são responsáveis por compreender o calendário. Por isso que eu digo que é muito importante o professor articulador chamar todo mundo da escola. A merendeira tem que saber que é dia de parada,
Por quê? Ela tem que fazer alguma coisa especial? Talvez um almoço especial. Talvez um lanche especial. O porteiro tem que saber que é dia de parada. Por quê? Gente, sejam bem-vindos à nossa escola. Hoje é dia de parada pedagógica. Quanto mais a escola se engajar no processo, mais o processo vai funcionar. Então, é muito importante esse engajamento de todos os atores da escola. Todo mundo que está dentro da escola tem que saber. Não tem mistério para ninguém. Não é segredo para ninguém. Então, esses calendários, eles precisam estar públicos. Vocês podem entregar um calendário para cada educador da escola, cada pessoa profissional da educação que trabalha na escola. Então, vocês vão precisar definir o dia da parada. Nesse exemplo aqui, a gente usou sexta-feira. Aí aqui, gente, a gente começa... E, ó, essas tabelinhas a gente tem, tá? A gente manda para vocês, se vocês quiserem. Vocês vão ter que fazer as edições para cada turma, né? Mas a gente pode mandar para vocês. Essa tabelinha é a tabelinha do professor articulador. Veja. Carol, posso criar isso no Excel sozinho? Pode, se você quiser, pode. No Word, no Excel, onde você quiser. Mas olha aqui. Aqui, as avaliações, então, vão ser aplicadas pelos docentes da turma, pelo professor regente, professor do segundo ano, professor do terceiro ano, professor do quarto ano, professor do quinto ano. O professor articulador, ele vai aplicar a avaliação? Não, ele vai acompanhar a avaliação, para saber se está tudo bem. Se um professor regente tiver com dificuldade, é lógico que o professor articulador pode chegar e ajudar e aplicar a avaliação também. Mas, em regra, não é atribuição do professor articulador. Mas o professor articulador, gente, é aquela pessoa que está ali para apoiar em tudo o que for necessário para o bom desenvolvimento do projeto. Então, se você precisar você perceber que tem um professor que está atrasado na avaliação e que vai dar ruim, entra na sala desse professor, divide a sala, coloca uma atividade para as crianças, você ajuda o professor a fazer a avaliação. Ele faz em algumas crianças e você faz em outras crianças. Aí aqui, olha só o que a gente tem. Vamos listar todas as turmas da escola. Aqui a gente deu uns exemplos. Segundo A, segundo B, terceiro A, terceiro B. Aqui, ó, são os dias da semana. Volto aqui no calendário. Ó, de 1º a 5 de agosto, dia de quê? Avaliação diagnóstica. Semana da avaliação. Então, eu coloco aqui na minha tabelinha a semana da avaliação. Tá? Além disso, eu vou colocar o número de alunos que já realizaram a avaliação, o número de alunos que ainda precisam realizar a avaliação e quantos alunos tem na turma matriculados. Então, vejam, no segundo A, a professora avaliou 5 alunos no dia 1º, na segunda-feira. Na terça, ela avaliou 10. Na quarta, ela avaliou 8. Hoje é quarta-feira. Então, a gente ainda tem quinta e sexta para ela avaliar. Ela já avaliou 23, faltam 7. Beleza, ela pode avaliar 3 num dia e 4 no outro, ela pode avaliar 7 na quinta, tá tranquilo. Agora veja a professora do segundo B. Ela avaliou 5 na segunda, mas na terça ela avaliou só 4. Na quarta, ela avaliou 5 de novo. Gente, ela avaliou 14 alunos, mas ainda falta avaliar 15 alunos. E só tem 2 dias de avaliação ainda. Essa professora precisa de ajuda, sim ou não? Então, se essa professora precisa de ajuda, porque ela não vai dar conta, talvez, de avaliar 7 aqui e 8 aqui. Vai ser muita coisa para ela. Então, eu, professor articulador, estou acompanhando, eu estou vendo que isso está acontecendo. É minha tarefa, professor articulador, chegar na professora do segundo B e falar: professora, você precisa de ajuda com a avaliação? Estou vendo que ainda faltam 15 meninos para a gente avaliar. Vamos fazer assim? Depois do intervalo, você dá uma tarefa para eles e aí a gente divide a turma. Eu avalio 4, você avalia mais 4, já são 8. Aí amanhã você avalia o resto que falta. Pode ser? E aí, essa professora, ela pode se sentir incomodada ou ela pode se sentir aliviada. Se ela se sentir incomodada, o discurso é:
Prof, eu não tô aqui para te julgar, tô aqui para te ajudar. Eu não julgo, eu ajudo. Essa é a função do professor articulador. Se colocando sempre no lugar daquele professor, entendendo que ela não deixou de fazer as avaliações porque ela quis, porque ela foi displicente. Não é isso. Ela não deu conta. Alguma coisa aconteceu. E é sempre um discurso de, prof, mês que vem você vai arrasar. Certeza. Fica tranquila. Esse é o primeiro mês. Tá difícil para todo mundo, mas eu tô aqui. Vamos junto. Vai lá, separa a turma, eu avalio 4, você avalia 4. Amanhã eu volto e te ajudo. É esse o discurso do apoio. Prof do terceiro ano A, avaliou 10 na segunda, depois avaliou mais 10 na terça e avaliou 8 na quarta. Tá tranquilona. Já avaliou, opa, volta aqui. Já avaliou os 28 alunos que ela tinha, não tem mais ninguém para ela avaliar. Tá tudo certo. Beleza, essa prof tá nota 10. Prof do terceiro B, avaliou 5 na segunda, avaliou 10 na terça e avaliou 8 na quarta. Já avaliou 23, faltam 4 alunos. Tudo bem. Na quinta-feira ela avalia esses meninos. Tá tudo tranquilo. Então, percebem que essa fichinha, o professor articulador precisa ter essa planilha para ele ir acompanhando. Porque, gente, um atraso imprevisto compromete o ensalamento. E aí vai comprometer o trabalho de quem? De vocês, do articulador. Vai cair nas costas de quem? Do articulador. Então, se você deixar a prof do segundo B tranquilona e ela não avaliar os 15 que ela tem que avaliar em 2 dias, vai sobrar para quem? Para o professor articulador. Você está ajudando a professora que precisa de ajuda porque você está se ajudando também. Você já está antecipando um problema. Tá? Vamos para o agrupamento agora. Então, com base no resultado da diagnóstica, eu vou agrupar. Eu tenho alunos do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano. E é preciso fazer uma diagnóstica de leitura e uma diagnóstica de matemática. Lembrem disso. São 2 diagnósticas, sendo que a de matemática se subdivide em 2 partes. Então, vocês precisam ver quanto tempo, mais ou menos, a gente vai levar para avaliar cada aluno. Talvez eu leve 15 minutos para avaliar um aluno. Entende que não é um negócio tão simples? Não é uma avaliação rápida. A gente precisa dar o tempo da criança para ler o parágrafo, para ver se leu direitinho, para ver se não cometeu os erros. A gente precisa dar o tempo da criança para fazer a operação. Então, assim, demora. Tem criança que é mais lenta, tem criança que é mais ágil, né? Então, isso tudo a gente precisa considerar. Bom, na diagnóstica de leitura, isso daqui a gente já tinha mostrado para vocês no encontro passado, mas a gente vai retomar. Eu primeiro começo com a fichinha, dando o parágrafo para a criança ler. Leia esse parágrafo. Se a criança lê o parágrafo, eu dou o texto. Se ela lê o texto, ela vai para a turma texto. Se ela lê o parágrafo, mas não lê o texto, ela fica no nível parágrafo. De novo, dei o parágrafo. Criança não conseguiu ler o parágrafo, vou dar a palavra. Não leu a palavra, dou a letra. E aí, ela vai para o nível iniciante. Se ela leu a palavra, ela fica no nível palavra. E aqui, o que a gente fez? A gente agrupou as crianças de acordo com turmas. Nós demos nomes de árvores para essas turmas. Por quê? Não quero estigmatizar os meus alunos. Não vou dar nome de cor. Se eu for dar nome de cor, vai ser azul, laranja, roxo, verde. Cores que não necessariamente signifiquem que os alunos percebam nada. Branco, né? Então, assim, aqui a gente vai ter a turminha IP, que é a turma nível letra. A turminha Jatobá, que é a turma nível palavra. A turminha Cedro, que é a turma nível parágrafo. E a turminha texto, que se chama Baobá. Carol, posso dar qualquer nome para a turma? Qualquer nome. Nome de passarinho, de educador, do que vocês quiserem. Desenho animado, do que vocês quiserem. Nome de música, de artista.
qualquer coisa que vocês quiserem. Isso aqui é só um exemplo. Nome dos monumentos da cidade, o que vocês quiserem. E aí, vejam. A turma do segundo ano, olha como ela era, a carinha da turma do segundo ano. Olha como tá diferente a turminha do grupo IP, do nível letra. Percebe que são outros alunos? Eu tenho um aluno aqui que é igual, ó, esse daqui. O resto são outros alunos da minha turma. Inclusive, eu tenho uma aluna aqui da florzinha no cabelo. Olha onde é que ela estava. Lá do quinto ano. E ela apareceu aqui na turma letra. E esse bochechinho aqui, que era do terceiro ano e apareceu no nível letra. Esse aluno do terceiro ano, por exemplo, ó, ele caiu aqui no grupo parágrafo, no grupo Cedro, turma Cedro. E essa aluna do quinto ano aqui, de blusinha amarela, ela caiu no nível parágrafo também, turma Cedro. Vejam, não importa a idade e nem a turma desse aluno, né? O nível, a série desse aluno. O que importa é o nível de conhecimento. Criança lê letra, turma letra. Criança lê palavra, turma palavra. Criança lê parágrafo, turma parágrafo. Criança lê texto, turma texto. Vejam, eu tenho 2 alunos de quarto ano aqui, esse menino da blusa verde e amarela e essa menina da trancinha. Os 2 estão no quarto ano. Eles apareceram na turma texto. E essa criança de óculos está também na turma texto. Vocês percebem que a gente reembaralhou os alunos de segundo a quinto ano? Eles estão completamente reembaralhados. São turmas novas. Carol, quem faz esse agrupamento? O professor articulador. Como que o professor articulador faz esse agrupamento? Sabendo que aluno está em qual nível, a partir do trabalho realizado pelo professor em sala de aula, pelo professor regente, que fez a avaliação diagnóstica. Então, se o professor da avaliação diagnóstica falou que esse aluno, Pedro, do terceiro ano, está no nível parágrafo, eu, professor articulador, coloco lá no nível parágrafo o Pedro. E se a professora Cida, do quinto ano, falou que Bianca, que é do quinto ano, está no nível parágrafo, eu, professor articulador, vou colocar Pedro e Bianca no nível parágrafo. Porque isso veio da avaliação diagnóstica. Tudo bem até agora ou vocês têm alguma dúvida? Agrupamento de matemática. No agrupamento de matemática, eu começo com a subtração. Aluno conseguiu fazer a subtração, passo para a divisão. Se ele fez a divisão certinha, ele está no nível divisão. Mas, se ele errou a divisão, eu dou a multiplicação. Se ele acertou a multiplicação, ele fica no nível multiplicação. Se ele errou a multiplicação, ele fica no nível subtração. É só vocês seguirem o fluxograma. De novo, começo com a subtração. Se ele errou, eu dou a adição. Se ele acerta, ele está no nível adição. Se ele erra, ele está no nível iniciante. Para a turma de matemática, no lugar de dar nome de árvore, eu estou dando nome de animais. Tigre, onça, pantera e leão. Uma coisa muito importante de dizer para vocês. A turma de língua portuguesa é totalmente diferente da turma de matemática. Lembra que o Pedro estava aqui, estava no nível parágrafo em português? Pois o Pedro agora está no nível 1, no grupo Tigre. Lembram que Bianca estava no grupo de parágrafo? Pois Bianca, em matemática, está no grupo Leão. Ela fez divisão e ela conheceu reconhecer números de até 4 algarismos. Então, percebam que, de novo, as crianças estão misturadas. Tá? Por exemplo, essa criança da florzinha, não sei se vocês lembram, ela estava aqui, nessa turma iniciante aqui de língua portuguesa.
Em matemática, ela está na turminha 11. Ela consegue fazer adição e subtração e ela consegue ler número de 2 algarismos. Então, isso daqui, gente, esse reensalamento é atribuição do professor articulador. E aí, vejam, a avaliação, de novo, é responsabilidade dos docentes, do professor regente daquela turma. A parada pedagógica acontece uma vez por semana. Durante os outros 4 dias da semana, a prof do segundo ano é a prof do segundo ano. A prof do terceiro ano é a prof do terceiro ano. A prof do quarto ano é a prof do quarto ano. E a prof do quinto ano é a prof do quinto ano. Uma vez por semana, essas profs vão se misturar. Então, quem é que vai avaliar os seus próprios alunos? Eu sou prof do segundo ano, eu vou avaliar os meus meninos do segundo ano. Uma vez por semana, eu sou prof de turma texto. Mas eu sou professora do segundo ano. Uma vez por semana eu dou aula na turma texto. Mas os outros 4 dias da semana eu sou prof do segundo ano. Então, quem tem mais convívio com esses meninos sou eu. Eles são meus alunos. Durante uma vez por semana, eu vou ser prof de outros alunos. Posso até ser prof dos meus, de algum dos meus, mas certamente da minha turma inteira desse segundo ano não serei, porque eles vão estar embaralhados. Certo? Então, a atribuição de fazer a diagnóstica é da prof regente. A prof regente avalia, faz a avaliação diagnóstica, e à medida que ela for avaliando os estudantes, esse professor fica encarregado de preencher uma planilhinha. Olha a planilhinha aqui. Professor articulador, Regina. Docente, Thaís. Ano, segundo A. Quantidade de estudantes, 30. Avaliação diagnóstica de leitura. Vou colocar o nome de todos os alunos do segundo ano A. Eu vou colocar a avaliação inicial. De quem que é a responsabilidade dessa avaliação? Thaís. A avaliação é responsabilidade da prof regente. Agora, a definição do grupo, a responsabilidade é de quem? De Regina, que é a articuladora. Então, vejam. Thaís pega a Ana Beatriz, aplica a avaliação de língua portuguesa e descobre que Beatriz está na turma letra. Aplica a avaliação em Arthur, descobre que Arthur está na palavra. Aplica em Bianca, descobre que Bianca está no parágrafo. Caio está em texto, Carla está em parágrafo. Isso aqui é o que Thaís preenche, porque essa coluna é de responsabilidade de Thaís. Aí vem Regina, que é a prof articuladora, responsável pelo ensalamento. Regina faz o seguinte: Ana Beatriz tá na turminha IP, porque a turminha IP é a turma letra. Arthur tá na turma Jatobá, que é a turma palavra. Bianca tá na turma Cedro, que é a turma parágrafo. Caio tá na Baobá, que é a turma texto. Carla tá junto com Bianca, veja, na turma Cedro. Então, a gente vai entender que essa situação aqui é um ensalamento. Todo mundo, de todas as turmas, porque isso aqui é do segundo ano A. Falta o segundo ano B, o terceiro ano A, o terceiro ano B, o quarto ano A, o quinto ano A. Faltam todas essas turmas. Eu, professora Regina, articuladora, vou juntar todos os alunos que aparecerem no IP e vou colocar todos eles juntinhos na turma IP. Todos os alunos que aparecerem no IP, vou colocar eles juntinhos na turma Jatobá. Não, Carol, talvez não, com certeza em algumas escolas grandes nós teremos IP roxo, IP branco, IP amarelo, né? Porque eu vou ter mais de uma sala de IP, aí a gente pode fazer essa variação dentro da própria tipo de árvore aí, branco, roxo, amarelo. É exatamente isso. A gente até traz um exemplo da turma Baobá, que daí ficou muito grande, aí a gente está chamando uma turma de Baobá, outra de Pau-Brasil. Mas acho ótima a ideia de IP roxo, branco e amarelo. Perfeito, exatamente isso. Vou já mudar para vocês, mostrar para vocês. Mas então, assim, é importantíssimo
que a avaliação seja realizada pela professora regente. Então, ela faz essa avaliação inicial. Depois, ela faz essa avaliação 1 aqui, que é a avaliação de saída, né, do primeiro mês. E aí, vamos ver o seguinte, olha. Ana Beatriz estava na turma IP, letra. Na outra avaliação diagnóstica, ela continuou na IP. Mas Arthur, que começou na turma Palavra, na turma Jatobá, evoluiu de uma avaliação para outra e foi para a turminha Cedro. Caio ficou na mesma turma que ele estava. Bianca ficou na mesma turma que ela estava. Mas Carla, que estava na turminha Parágrafo, também evoluiu para a turma Texto. Está na turma Baobá agora. Então, vejam que esse processo de evolução a gente vai ter que acompanhar. É por isso que, e aí, trazendo essa preocupação de Daiane, se a escola for muito grande, eu posso ter uma mesma turma que se chama, uma mesma turma texto, e aí uma turma vai chamar Baobá, e a outra turma, que também é texto, porque ficou muito grande, chama Pau Brasil. Ou eu vou ter IP roxo, IP branco e IP amarelo. Ou eu vou ter Cedro e Jacarandá. Tá tudo bem. Não importa, é o nome que vocês quiserem. O nome não importa. É o que vocês quiserem. Então, assim, na hora da gente fazer esse ensalamento, isso também é importante de dizer para vocês. Vamos imaginar que eu tenha várias turmas de mesmo nível. Tenho várias turmas texto, várias turmas palavras, porque a escola é muito grande. Já vou, só um pouquinho, Heloísa, já respondo aqui a sua pergunta. Como a escola é muito grande, eu precisei abrir várias turmas. Na hora de ensalar, e aí, professores articuladores, estejam comigo nesse momento. Na hora de ensalar, eu vou ter que chegar no professor, por exemplo, de Bianca, Caio e Carlo, que é a professora Thaís, e vou falar, Thaís, me diz um negócio aqui. Eu tô com Bianca, Caio e Carla no mesmo nível, os 3 estão na turma texto. Qual deles você acha que é mais maduro? Porque eu tenho uma turminha texto que é mais madura. Não é madura em termos de conhecimento, é madura em termos de desenvolvimento. Tem umas crianças que são mais brincalhonas, que ainda estão numa fase de brincar de boneca, de carrinho, mesmo no 5º ano. E tem outros que não, já são assim, quero ser youtuber, eu quero não sei o quê, já tá lá com os seus 10 para 11 anos de idade. Então, assim, é o desenvolvimento da criança. Porque se eu percebo que Bianca e Caio são mais maduros, eu vou colocar Bianca e Caio juntos. E Carla, que ainda é mais menina, ainda está pensando na boneca, na Barbie, Carla fica no Pau Brasil, que é uma turma de crianças nível texto, mas que no lugar de eu dar um texto de planetas, eu vou dar um texto sobre bonecas. Percebe a diferença? Esse tipo de cuidado eu também tenho que ter, para que a convivência desses alunos na mesma turma seja a melhor possível. E olha que o que a gente está fazendo aqui é muito além do que normalmente a gente já faz. Porque normalmente a gente coloca os meninos de acordo com a idade, está tudo na mesma turma e está tudo certo. Não, aqui a gente está tendo um olhar ainda mais cuidadoso, ainda mais humano. Eu vi que a professora Eliane fez uma pergunta aqui. Carol, se a avaliação de saída será feita pelo professor regente, todo mês vamos precisar de uma semana de avaliação, certo? Certíssimo, Heloísa. Eu vou mostrar para vocês aqui o calendário que a gente criou para vocês entenderem isso bem direitinho. Mas eu já chego lá. Tá? Carol, eu acho que talvez a preocupação da Elo é pensarmos que nessa semana de avaliação o projeto estacione. E acredito que não, a gente consegue fazer a coisa concomitante, é isso? É isso. Na mesma semana que a gente está avaliando, a gente também tem a parada pedagógica sem prejuízo dela. A gente vai mostrar para vocês o calendário que a gente desenvolveu já pensando na rede, tá? A gente já desenvolveu um calendário para a rede. Que vocês, claro, é uma sugestão, vocês podem mudar o tanto que vocês quiserem, mas eu vou mostrar para vocês o calendário, já chego lá, só um pouquinho. Então, vejam, gente, o professor articulador, definidos os grupos, o articulador vai fazer o ensalamento.
Então, ele precisa de conversar com os docentes, como eu falei, para entender o perfil, fazer a divisão das turmas. E definidos os docentes, ele precisa organizar as salas da escola. Então, ó, a sala de aula número 1, no período regular, é a sala da Prof. Thaís, é o segundo ano A. Durante a parada, no ensino do nível certo, vira a turma IP, também da Prof. Thaís. A Prof. Thaís não sai da sala dela. Quem vai andar diferente são as crianças. Então, a Prof. Thaís, que é prof do segundo ano A, de segunda a quinta-feira, na sexta ela continua na sala que ela trabalha. Ela não sai da sala dela. Só que a sala dela vira turma IP, turma letra. Na hora que vira turma IP, ela vai receber os alunos da turma IP, que não necessariamente são os alunos do segundo ano A. Pode ter aluno de quinto ano na turma dela. Mesma coisa com a Prof. Cida. Prof. Cida é prof do quinto ano A. Durante a semana, de segunda a quinta-feira, Prof. Cida dá aula no quinto ano A, tem os alunos de quinto ano. No dia da parada, no momento do projeto do ensino no nível certo, Prof. Cida vira prof de texto. Então, ela é prof da turma Baobá. Prof. Rosana é prof do terceiro ano B. Durante a parada pedagógica, segue na sala dela, que é a sala 3. Mas ela vai dar aula para a turminha Cedro, que é a turminha parágrafo. E a prof. Sônia, que é do quarto ano, ela é a prof da sala 4. Segue sendo prof da sala 4, na mesma sala dela. Mas ela vira prof da turma Jatobá, que é a turma Palavra. Percebe a diferença? Então, assim, para fazer esse ensalamento, é muito importante que o professor articulador converse com os professores para entender, e é aqui que eu falo para vocês que o professor precisa de acolhimento, é para entender aonde que esse professor se enxerga nesse projeto. Você vai conseguir contemplar todos os professores? Não, né, minha gente? Nem Jesus conseguiu. Você não vai conseguir resolver a vida de todo mundo. Mas você vai ter total condição de falar, prof, nós estamos com muitas turmas, por exemplo, para a Cida, que é a professora do texto, do quinto ano. Prof. Cida, nós estamos com muitas turmas de letra agora. A gente ainda não tem turma texto, mas a gente tem turma parágrafo. Quer ficar na turma parágrafo? Assim que abrir no mês que vem, a primeira turma texto, Cida, é sua essa turma. Então, é esse tipo de combinado, é esse jogo de cintura, é essa estratégia que o articulador precisa ter com os professores da escola. Porque o professor, gente, ele precisa se sentir minimamente contemplado. Eu sou professora de quinto ano, eu não alfabetizo há mais de 10 anos. Você vai me enfiar na turma letra? Tá bom, eu sou pedagoga, eu sei, eu me formei para isso, mas espera aí, né? Então, é esse tipo de acolhimento que a gente tem que dar para os nossos professores, tá bom? Aí, olha o que a gente está propondo para vocês aqui. Carol, vai ficar muito confuso, esses meninos vão se perder, vão entrar na turma errada, a professora não vai saber quem são os meninos. Calma, gente. Primeiro, a prof, de todas as turmas, ela vai ter uma lista de presença. Essa lista de presença vai ser organizada, adivinha por quem? Pelo professor articulador, certo? Então, o professor articulador vai ter uma lista ali com o nome de todos os alunos que precisam estar naquela turma. Aí, para facilitar para a criança, o que a gente vai fazer? Vocês podem desenvolver um cartão de acordo com cada turma. Faz esse cartão lindo que eu sei que vocês vão fazer, plastifica, faz do jeito que vocês quiserem. O cartão mais fofinho do mundo. Quiser fazer de EVA, faz de EVA. Quiser fazer impresso, faz impresso, do jeito que vocês quiserem. Mas a turma IP vai ter uma imagem. E essa imagem vai estar colada na porta da sala de aula. O aluno que ganha o cartãozinho da turma IP, ele precisa comparar o cartãozinho dele com o que está na porta da sala de aula. Ele só tem permissão para entrar na sala que está no cartãozinho dele. Então, e se for IP roxo, IP amarelo, vai mudar a cor do IP.
a gente precisa fazer um ensalamento de forma que o aluno consiga entender que na parada pedagógica, aquela sala é a sala dele esse mês. Porque no mês seguinte, pode ser que mude. Por isso que a criança vai ficar confusa. E não só por isso, porque língua portuguesa é uma sala e matemática é outra sala, vocês lembram? Então, eu preciso entregar para o aluno um cartãozinho, falar, olha, durante a semana, a gente precisa entregar para o aluno o cartãozinho. Ou, se vocês quiserem entregar no dia, tá tudo bem. Aluno chegou na sala, coloca todo mundo no segundo ano. A prof do segundo ano vai lá e distribui os cartõezinhos. Pronto, agora muda. Tá tudo bem, pode fazer assim, não tem problema. Gasta 10 minutinhos ali para fazer isso. Para o aluno não correr o risco de perder o cartãozinho. Quando chegar na turma correta, a prof da turma correta vai lá. Ai, gente, desculpa, peraí, porque. Só um minutinho, gente. Então, assim, na hora que vocês entregarem o cartão, a criança, a outra professora vai lá e recolhe o cartão, tá tudo certo. O jeito que ficar, do ponto de vista logístico, o que ficar melhor para vocês. O que ficar melhor é o jeito que vocês vão trabalhar. Então, a gente pensou em fazer esse cartãozinho, né? No dia 11 você distribui o cartão, no dia 12 é a parada, e aí o aluno precisa de fazer o match, precisa de falar, esse daqui é o desenho da minha turma, então eu entro e entrego. Carol, eu tô com medo do aluno perder, não levar o cartão para a escola, quer fazer tudo no dia 12? Tá tudo bem. Reúne todos os alunos da prof. Thaís, segundo ano A. Prof. Thaís fala, Bia, toma aqui o teu cartão. Arthur, toma o teu cartão. Carla, toma o teu cartão. Bora, agora vocês vão para a turma de vocês, a turma nova. Aí os alunos mudam para a turma nova, a prof da turma nova recolhe o cartão. Tá tudo certo, ok? Bom, aí a gente vem aqui, ó, e a gente já vai dar mais um detalhamento do calendário. Nesse detalhamento do calendário, eu vou ter o seguinte, eu tenho a semana, na primeira semana, porque, vejam, em agosto eu vou ter 2 momentos. Eu vou ter uma avaliação diagnóstica de entrada e depois eu tenho uma avaliação diagnóstica de saída. Então, o que a gente está fazendo aqui? Essa primeira semana de agosto, talvez não dê para a gente fazer a parada pedagógica. Nessa primeira semana. Nessa semana não dá mesmo, Carol, mesmo porque os alunos iniciam conosco no dia 3. Então, eles só terão 3, 4 e 5 para avaliar. Exato. Mas aí, Dai, não tem problema, que eles podem fazer a avaliação no 3, 4 e 5 e no 8 e no 9. Tá? Idealmente, o 8 e o 9 já vão ser os dias de ensalamento. Ai, peraí, gente. Foi rápido aqui. Idealmente, 8 e 9 são os dias de ensalamento. Então, a gente até pode rever esse calendário, e aí vocês podem fazer do jeito que ficar melhor para vocês, porque essa é só uma sugestão. O 8 e o 9 seriam os dias de ensalamento. Então, é os dias que o professor articulador vai ter para poder fazer todo o ensalamento, saber como é que vai ser, ver os cartões, enfim. O 10 é a comunicação da parada. Ou seja, é o dia que a gente vai comunicar os pais. Como eu falei, gente, não existe segredo nesse projeto. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo no projeto. Então, no dia 10, a gente vai elaborar uma comunicação para os pais responsáveis, vamos explicar sobre o novo ensalamento, que durante um dia na semana, esse aluno vai estar na turma IP, ou vai estar na turma Jatobá, ou vai estar na turma Cedro, não importa. Mas esse aluno vai estar numa turma diferente, porque a escola está desenvolvendo um projeto e que nessa semana, a turma dele é tal, com a prof tal, ok? Aí, a gente precisa comunicar a esses pais de como que vai funcionar, né, essa parada, enfim. Aí, a parada acontece aqui nas sextas-feiras. Mas toda semana eu comunico os pais, gente. Toda semana. Porque qualquer coisa que precisar, eu preciso contar com o apoio desses pais.
Então, é muito importante puxar a família para junto. Carol, por que a gente faz ensalamento uma vez por mês? Porque lembra que a avaliação é uma vez por mês. Só no primeiro mês é que eu vou precisar de fazer 2 avaliações. E nesse caso aqui, a gente jogou, na verdade, a segunda avaliação para setembro. Então, eu vou mostrar para vocês, num outro calendário, mais para frente, como que a gente fez direitinho. Aqui a gente entra para falar um pouco das habilidades estruturantes. Dai e a equipe dela fizeram a seleção das habilidades estruturantes com base na BNCC, pegaram a BNCC de Língua Portuguesa e Matemática, de 2º a 5º anos, e passaram para a gente as habilidades estruturantes. Com base nisso, nessas habilidades, os professores vão fazer o planejamento das aulas, definindo objetivo de aprendizagem. Quem vai ajudar os professores a fazer esse planejamento? 2 pessoas, coordenador pedagógico e professor articulador, tá? Aí, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente já trouxe para vocês quais habilidades vão estar em qual nível. Por exemplo, no nível iniciante, nível letra, eu tenho todas essas habilidades para trabalhar, todos esses objetos de conhecimento, e esses são os conteúdos relacionados. Aqui é o nível palavra. Aqui é o nível parágrafo. E aqui são as habilidades estruturantes do nível texto, parte 1 e parte 2. Então, essas habilidades aqui, gente, separada por cada nível, é o ouro, né? É uma parte muito importante desse projeto. Por isso que a gente faz questão de deixar isso na mão da Secretaria de Educação, porque para cada secretaria vai funcionar de um jeito diferente. Vamos dizer que a gente somos professoras da turma palavra. Primeira coisa que eu tenho que fazer, distinguir letra do alfabeto de outros sinais gráficos. Como é que eu faço isso? Então, eu vou ensinar o meu aluno a identificar a letra. Ele precisa de identificar a letra, eu vou dar várias coisas misturadas para ele. Placa de carro, vou dar um conjunto embaralhado com letras, símbolos, números, desenhos, e vou pedir para ele circular as letras. Então, várias coisas, várias atividades que a gente pode usar o alfabeto móvel, a gente pode usar aquelas letrinhas de EVA, a gente pode fazer cartaz na sala de aula, colar na sala de aula e pedir para os alunos colarem um papelzinho em cima da letra dentro de cada cartaz. Enfim, a gente precisa de pensar em várias atividades que os alunos consigam desenvolver essa habilidade. Então, durante a parada pedagógica, durante os dias de parada pedagógica, a professora da turma letra, ela precisa trabalhar essas habilidades aqui. A professora da turma palavra precisa trabalhar essas habilidades aqui. A professora da turma parágrafo precisa trabalhar essas habilidades aqui. E a professora da turma texto precisa trabalhar essas habilidades aqui. Mesma coisa para matemática. Para matemática, a professora de matemática vai precisar de trabalhar com a turma iniciante dela essas habilidades e essas habilidades. Já a professora de nível 2 vai trabalhar essas habilidades e essas habilidades. A prof de nível 3 vai trabalhar essas habilidades e essas habilidades. A prof de nível 4, essas habilidades e essas habilidades. Então, como que eu vou trabalhar essas habilidades? Né? De um jeito que eu falei para vocês. É preciso que as crianças trabalhem em grupo, é preciso que as crianças trabalhem também individualmente, duplas, não importa. Mas eu preciso ofertar alternativas para as crianças trabalharem de variadas formas. Ora em grupo, ora em dupla, ora individual. São atividades que a gente vai pensar usando aquelas habilidades que a gente listou para vocês aqui. São habilidades que a gente vai pensar em como que nós vamos trabalhar essas habilidades, aula por aula. Carol, talvez não deu tempo de eu trabalhar
todas as habilidades. E aí? Você pode agrupar as habilidades. E você pode trabalhar mais de uma habilidade por aula. Você vai ter tempo de trabalhar todas. É uma questão de organizar. E aí a gente traz para vocês aqui algumas sugestões, né? Do que é que a gente precisa que a criança faça para a gente trabalhar tanto as habilidades de língua portuguesa quanto a de matemática. Por exemplo, é preciso promover o amor pela leitura e construir confiança na leitura. Gente, eu tenho que ofertar texto para as crianças, mesmo que elas estejam no nível palavra. Eu posso dar um texto com letras grandes, letras em bastão, que tenha letras e números misturados, para a criança poder separar as letras. Eu posso levar livros para as crianças olharem, tentarem ler o livro, posso levar gibi, eu posso levar, enfim, vários recursos. Mas é muito importante que as crianças aprendam a gostar da leitura, para todos os níveis. Criança da turma texto precisa aprender a gostar de texto. Texto com imagem, texto sem imagem, textos maiores, textos menores, tipos de textos diferentes, gêneros textuais distintos. Preciso propor atividades que incorporem ouvir, então, roda de leitura, falar, reconto de história, ler em voz alta, ler silenciosamente, escrever, colaborar com os alunos da turma e trabalhar sozinho. Preciso escolher recursos que considerem o contexto e as demandas da turma. Lembra que eu falei para vocês que tem turma de alunos que são mais maduros, turmas de alunos menos maduros. Turma de alunos mais maduros, eu vou levar um texto sobre planetas, sobre rios, sobre alguma coisa, alguma descoberta científica recente. Crianças menos maduras, eu vou levar o texto da Dona Baratinha, eu vou levar o texto dos Três Porquinhos, eu vou levar textos mais simples. Garantir a presença de ludicidade e metodologias ativas é essencial. Posso fazer varal de palavras, posso fazer varal de textos, várias atividades. Gente, é muito importante que durante as aulas as crianças levantem, que elas usem as paredes, usar muito papel madeira, né? O máximo de canetinha, giz de cera, o máximo de atividades que permitam. Não tem post-it, não tem problema. Corta papelzinho, coloca durex, vira um post-it. O máximo de atividade que vocês puderem levar, que a gente possa fazer as crianças levantarem, trabalharem em grupo, mas também trabalharem individualmente. Usem outros espaços da escola, para além da sala de aula. Usem o pátio, a cantina, o parquinho, os espaços que vocês conseguirem usar. Se quiser passar filme, se quiser passar o que a escola tiver disponível e for possível utilizar. Mas pense em vários recursos. Valorizar a colaboração em grupos e duplas, intercalando com práticas individuais, né? Isso que a gente tem falado. Incentivar as crianças a ler com frequência e reconhecer seus esforços. Sobretudo para as crianças nível parágrafo e texto, será que a gente consegue ter livros o suficiente para as crianças levarem para casa uma vez por semana? A biblioteca precisa parar de ser aquele lugar intocável que ninguém, ai meu Deus, não pode entrar, tem que ter cuidado. Gente, livro é para folhear, é para criança, vai rasgar, vai sujar, tá tudo bem, faz parte. A gente recebe PNLD, paradidático, a gente precisa usar isso. Então, quais são os recursos que vocês têm, né? E com matemática é a mesma coisa. Permitir que as crianças se sintam à vontade com os números. Usar material dourado, usar número de EVA. A criança precisa se familiarizar com o número. É muito importante que as crianças entendam o valor numérico. A criança precisa saber o que é unidade, dezena, centena e milhar. O posicionamento numérico é essencial dentro de um trabalho desse. Para a criança entender que 9 é uma coisa, 90 é outra coisa.
A gente precisa estimular as crianças a aprender habilidades matemáticas e construir sua confiança por meio de jogos e atividades desafiadoras e adequadas ao nível de conhecimento e maturidade de cada uma delas. Dá para a gente trabalhar com muitos jogos, muito em matemática. Então, dá para a gente trabalhar com jogo de dominó, dá para a gente trabalhar com jogo da memória, dá para a gente trabalhar com como é que a gente vai construir, vamos compor e decompor esse número. Dá para a gente trabalhar usando chocolate, usando graveto, usando pedrinha, usando conjuntos, uma série de coisas. A gente precisa fazer com que as crianças reconheçam os números, saibam o valor posicional dos números, como eu falei, aprendam a resolver problemas e operações básicas. Lembrando o seguinte, gente, a resolução de problemas se baseia em tarefas diárias comuns. Foi no mercado, fui na feira com a mãe, tinha R$10, o que conseguiu comprar? Então, essas atividades do dia a dia em que a criança se reconheça nessas atividades. Se o pai é motoboy, é trabalhar com a realidade do pai que é motoboy e não do pai que é médico. É a realidade da criança. Se a criança não vai no mercado e vai na feira, é construir uma feira. Ou então, é fazer um trabalho dizendo que a criança foi na feira. Porque ela não vai no supermercado. Ela, na realidade dela, vai na feira da rua, no sábado, junto com a mãe dela. Então, é trazer o máximo possível a realidade da criança. E usar objetos acessíveis, familiares, facilmente disponíveis, né? Bastões, galhos, pedras, madeiras, papéis, giz. Pode usar giz e riscar, por exemplo, no asfalto. A gente pode usar parte ali do pátio da escola para poder usar o giz no asfalto. Não tem problema nenhum. E aí, aqui é o papel do professor articulador no apoio aos docentes. Então, vamos lá, de novo, né? A gente tem, nesse exemplo aqui, do dia 1º de agosto ao dia 5 de agosto, as avaliações diagnósticas. 8 e 9 seria o ensalamento. 10, comunicação da parada para as famílias. 11, planejamento da aula com os professores. Dia 12, a parada. Na outra semana, eu não vou usar o 15 e o 16 para fazer ensalamento, porque o próximo ensalamento é só depois da próxima diagnóstica. Então, eu ainda não vou trabalhar ensalamento aqui, tá? Eu só vou trabalhar ensalamento uma vez por mês. E aí, gente, aqui é o modelo de planejamento das aulas, para vocês entenderem um pouco melhor. Esse modelo de planejamento de aula, eu tenho aqui, por exemplo, disciplina Língua Portuguesa, professora, né, docente, Thaís, grupo, IP, nível, letra. Quantidade de estudantes nessa turma, 34. Período da parada, de 12/8 a 9/7. Esse é o período da primeira parada. Entre 12/8 e 9/7, eu não tenho diagnóstica. Eu tenho de 12/8 a 9/7 essa mesma turminha. É a parada número 1. Tá vendo aqui? Acho que é 7/9, né? Ah, desculpa, é 7/9. É verdade, a gente fez uma confusão aqui. Obrigada por trazer essa atenção, professora. Quais as habilidades estruturantes que a gente vai estar trabalhando aqui? Distinguir letras do alfabeto de outros sinais gráficos e reconhecer o sistema de escrita alfabética. Então, quais são os objetivos de aprendizagem? Identificar letras, diferenciar letras de outros símbolos gráficos, perceber que a escrita alfabética representa os sons da fala, associar palavras a imagens, comparar as diversas formas escritas de letra, então letra bastão, letra cursiva. Quais são os materiais que a gente pode usar? Letras, né? Alfabeto móvel, sinais, números de madeira, números de papel, lousa e giz, revistas, encartes, folhetos, jornais, vídeo, enfim, vários recursos. Quais vão ser as metodologias? Primeiro, gente, identificar os conhecimentos prévios, né? Depois, contextualizar o conteúdo com acontecimentos do cotidiano. Investigar as letras do alfabeto. Analisar como as letras aparecem em revistas, encartes, folhetos, jornais. Desafiar a leitura de histórias curtas. Primeira aula, são 5 aulas, veja aqui. Na primeira aula, eu vou, em pequenos grupos, categorizar os sinais gráficos de madeira e papel, separar as letras do alfabeto, analisar textos escritos usando folhetos e panfletos, relacionar palavras com imagens. Então,
eu faço essa aula, mas eu não termino a minha aula. Vejam, eu não termino a minha aula sem fazer um raio-x. O que é um raio-x? Ou arremate? É a avaliação. Lembrem o seguinte, nesse projeto o aluno é constantemente avaliado. Para fins de ensalamento, ele é avaliado uma vez por mês. Mas, para fins de avaliação do dia, ele é avaliado todo dia que tem parada. Então, todo dia da parada, eu não termino a minha aula sem avaliar o meu aluno. E aí eu peço, por exemplo, para ele escrever as letras do alfabeto, recortar imagens e relacionar com letras desenhadas. Pronto. É uma avaliação. É uma atividade. É uma atividade. Mas para a gente é um raio-x, é um arremate, é uma avaliação de finalização da aula. Para eu saber, por exemplo, que Bianca conseguiu entender, mas Caio ainda não. Então, isso daí vai ser um ferramental importante para o professor. Por isso que o professor, a cada aula, ele precisa encerrar com esse arremate. E aí vem o papel do professor articulador no apoio aos docentes. E é por isso que a tarefa de vocês é tão importante aqui, porque vocês precisam dar devolutiva. Gente, na semana do dia 1º ao dia 5, as avaliações diagnósticas. Na sexta-feira, parada 1. No 8 e 9, faz o ensalamento. No dia 10, comunica os pais. No dia 11, planeja. No dia 12, é o dia da aula da parada. Primeira aula. Depois disso, porque eu vou estar, professor articulador, vou estar no dia 12, aonde? Dentro da sala dos meus professores. Fazendo o quê? Observação de sala de aula. Usando as rubricas que eu vou mostrar para vocês. E aí, gente, na semana seguinte, eu fiz a avaliação da prof. Thaís no dia 12. No dia 16, eu marco com a prof. Thaís um horário. Pode ser um horário, por exemplo, da aula de artes, da aula de educação física. Pode ser um horário do planejamento. Eu marco com a prof. Thaís um momento de devolutiva. Prof. Thaís, eu percebi aqui na sua aula que eu fiz essas observações. Você foi muito bem nesse ponto, você foi muito bem nesse ponto. Aqui eu acho que a gente pode ajudar e a gente pode trabalhar juntos. E nesse ponto aqui, eu quero saber o que eu posso fazer para você poder melhorar e no mês que vem tá nota 10. Então, essa devolutiva, ela é essencial. E a devolutiva de quê? A devolutiva, ela tem que ter, com base, um modelo de rubrica. Esse modelo de rubrica vocês vão poder usar se vocês quiserem. É um modelo. Mas se vocês quiserem usar, tá à vontade. O que eu vou avaliar? Por exemplo, o planejamento pedagógico. O planejamento foi entregue no prazo e as dúvidas foram esclarecidas antes das aulas? Totalmente, parcialmente ou insuficiente. O professor articulador só vai colocar um xizinho aí em cada um desses quadradinhos. Todos os objetivos de aprendizagem foram cumpridos por todos os estudantes no prazo. Vocês vão colocar, vocês vão marcar no quadradinho. Todas as atividades realizadas promoveram o desenvolvimento das habilidades estruturantes que foram definidas previamente. Ou seja, durante a aula, a prof. Thaís conseguiu trabalhar essas duas habilidades aqui? Totalmente, parcialmente ou não? Aí vocês vão marcar. Os materiais, recursos e ferramentas foram utilizados conforme o previsto? Estavam alinhados aos objetivos de aprendizagem, aos objetos de conhecimento e eram adequados para a turma? Ou seja, esses materiais aqui, ó, alfabeto móvel, número de madeira de papel, lousa e giz, revista, encarte, folheto, blá, blá, blá. Isso daqui a gente usou conforme o previsto? Por quê? Isso daqui, se eu não usei conforme o previsto, talvez ou eu precise rever a metodologia ou eu precise rever o uso desses materiais, que às vezes eles não são os melhores para aquela determinada habilidade. Gestão do tempo. As atividades propostas eram adequadas ao ritmo da turma? Ou tinha aluno que finalizava as atividades em tempos diferentes, recebiam atenção diferenciadas, quem terminava antes recebia novas tarefas, todas as habilidades foram trabalhadas em tempo previsto ou não deu tempo?
Como é que foi essa gestão do tempo? As metodologias. Os estudantes eram protagonistas da própria aprendizagem? Lembre-se sempre, estudante no centro. O estudante teve domínio, o docente teve domínio das técnicas, ou da estratégia, ou da metodologia e dos conteúdos, e atuou como mediador durante as atividades? A metodologia ou a estratégia promoveu a aprendizagem das habilidades estruturantes? Porque às vezes pode ser uma metodologia que não funcionou. As atividades, elas eram adequadas ao nível de conhecimento e maturidade? O tempo destinado para cada atividade foi adequado? Os recursos ou materiais previstos foram utilizados de forma eficiente em cada atividade? Houve variação entre dinâmicas coletivas e tarefas individuais? Foram feitas estratégias de inclusão para todos os estudantes? Porque pode ser, gente, que a atividade que eu propus aqui, eu tenha um aluno que o grau de maturidade dele, talvez ele não tenha que estar na turma Baobá, ele tem que estar na Pau Brasil, que é as duas, a mesma turma, texto, só que uma de alunos mais maduros e outra de alunos menos maduros. Então, talvez eu precise, depois, eu, professor articulador, percebi que tem um aluno ali que está meio perdido, o resto da turma está indo bem. Será que não é hora de eu, então, realocar esse menino em outra turma? Do mesmo nível? Avaliação diagnóstica. Cada estudante foi avaliado individualmente no prazo? A maioria da turma concluiu a avaliação antes do penúltimo dia da semana? As avaliações ocorreram no prazo? Lembra daquela planilhazinha que eu passei para vocês lá no início, para a gente saber quantos alunos foram avaliados por dia? Então, a gente precisa saber aqui. Progresso nas aprendizagens. Os estudantes progrediram nas habilidades? As crianças que não demonstraram avanços tinham justificativa identificada pelo docente? Por exemplo, tem uma criança que não avançou. Bom, mas ela é laudada, ela tem aqui um diagnóstico de dislexia. Tudo bem, como é que a gente vai apoiar esse aluno? Ou não, esse aluno aqui não está evoluindo, mas está com problema na casa dele, já conversei com a família. Então, esse tipo de orientação é que a gente precisa de ter. O aluno que não progride por quê? A gente precisa de identificar todos os alunos de forma individual. O alfabetômetro e o matematômetro foram entregues no prazo com as respectivas informações devidamente preenchidas? Gente, o alfabetômetro e matematômetro é o jeito do professor articulador monitorar o projeto. Então, o monitoramento ele vai acontecer da seguinte forma. Volto para o meu calendário. De 1º a 5, avaliação. 8 e 9, ensalamento. 10, comunicação aos pais. 11, o professor. Cada professor tem que entregar o planejamento para o professor articulador e coordenador pedagógico, para eles olharem. E no dia 11, o professor articulador conversar com o professor regente, falar, ó, eu acho que aqui pode ser melhorado assim, acho que aqui você pode fazer daquele jeito, ou o seu planejamento está ótimo. Dia 12, primeiro dia da parada. No dia 12, primeiro dia da parada, o professor articulador está fazendo observação de sala de aula. No dia 15, o professor articulador está compilando os alfabetômetros e os matematômetros que ele recebeu. Quando que ele recebeu esse alfabetômetro e matematômetro? Depois da avaliação diagnóstica. Depois da avaliação diagnóstica, o professor vai entregar para ele o alfabetômetro da turma, falando X alunos na letra, X alunos na palavra, X alunos no texto, X alunos no parágrafo. E aí, cabe ao professor articulador juntar todos os alfabetômetros de todas as turmas e fazer um alfabetômetro único da escola. Então, nesse dia 15, o dia do monitoramento, é o dia de construir alfabetômetro e matematômetro. No dia 16, é o dia de dar devolutiva para os professores que você visitou no dia 12. No dia 17, é o dia, de novo, de comunicar aos pais. No dia 18, é o dia de conferir o planejamento. No dia 19, é o segundo encontro de parada. No dia 22 e 23, devolutiva de novo, porque no 29 você assistiu outras aulas. No 24, comunicação aos pais. No 25, avaliação do planejamento. No 26, terceiro encontro de parada. No 29, monitoramento, devolutiva para os professores que você visitou no 26. No 30, devolutiva para os professores que você visitou no 26.
No 31, comunicação aos pais. Então, o calendário vai se repetir. Vocês vão ver que ele vai entrar num momento de looping, que vocês vão começar a desenvolver uma rotina. Da mesma forma que eu faço uma avaliação por mês, um ensalamento por mês, eu também faço um monitoramento por mês. Então, esse alfabetômetro aqui é o alfabetômetro da turma, mas ele também pode ser o alfabetômetro da escola. E nesse alfabetômetro aqui, é preciso que a gente saiba que a escola Monsenhor José Tavares, no dia tal, a turma tal, com X número de estudantes, eu tinha 10 alunos do texto, 5 no parágrafo, 3 de palavra, 2 de letra e nenhuma não leitora. Porque eu tenho que comparar essa turma com o próximo mês dessa mesma turma. E para eu fazer isso, eu tenho um alfabetômetro de acompanhamento. Ou seja, aqui é o alfabetômetro da escola. Aqui eu vou ter que, no início, na primeira avaliação diagnóstica, eu tinha 10 alunos não leitores, 25 leitores, 35 de palavras, 35 de parágrafo e 15 de texto. Na segunda avaliação, eu diminuí, ó. Eu saí de 10 para 5. Eu saí de 25 para 20. Então, eu estou diminuindo aqui quem não lê e quem só lê palavra. Mas eu aumentei de 35 para 40 o número de crianças que estão lendo palavra agora. Eu estou evoluindo. Eu estou tirando elas daqui e estou jogando elas para cá. As leitoras de parágrafo, eu permaneci com 35. Mas só que são outros alunos. Não necessariamente são os mesmos. Por quê? Porque 5 desses meus alunos foram para cá, ó, subiram para a turma de texto. Então, tem 5 alunos que saíram das palavras e foram para o parágrafo. E tem 5 que saíram do parágrafo e foram para o texto. Então, é essa avaliação que a gente precisa. Qual que é o objetivo? O objetivo é que lá no final eu tenha 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, e a maior parte se concentre em texto e parágrafo. Eu tenho que ir zerando cada vez mais letra não leitora, letra e palavra. Eu vou zerando esses 3 aqui, eu vou diminuindo. A ideia é que eu diminua a cada mês esse número aqui, sobretudo esses 2. O do meio eu ainda vou ter um inchaço durante um tempo, mas depois eles vão migrando aqui para cima. Então, esse alfabetômetro de acompanhamento é o trabalho que o professor articulador precisa de realizar no dia 15 aqui, ó. Esse dia 15 aqui. Ele vai compilar todos os alfabetômetros que ele receber de todos os professores, de todas as turmas. Mesma coisa com a matemática. Esse é o alfabetômetro da prof, matematômetro da prof, esse é o matematômetro do professor articulador. E aí, aqui, a gente traz um exemplo de calendário para vocês. Esse exemplo de calendário, olha como é que tá. De 1º a 5 eu faço avaliação diagnóstica, 8 e 9 eu faço ensalamento, 10 eu comunico os pais, 11 eu recebo o planejamento para ver se está tudo ok, dou o ok nos planejamentos, 12 começa a primeira parada pedagógica. No 15 eu faço os alfabetômetros e os matematômetros para mandar para a Secretaria de Educação. No 16 eu dou devolutiva para os professores que eu encontrei aqui no dia 12. No 17, eu comunico família de novo. No 18, eu valido os planejamentos de todos os professores. No 19... Ai, gente, desculpa. No 19, no 19 é o segundo encontro de parada pedagógica. Eu, professor articulador, estou aqui visitando os meus professores, fazendo observação de sala de aula. 22 e 23, eu estou dando devolutiva para esses professores. 24, eu estou comunicando família. 25, validando planejamento. 26, observação de sala de aula, porque é o terceiro encontro da parada pedagógica. 29 e 30, estou acompanhando, dando devolutiva para os professores que eu visitei no 26. 31, converso com família. 1º, valido os planejamentos. 2 de setembro é o 4º encontro da parada pedagógica. Aqui, gente, eu começo a próxima semana
de avaliação diagnóstica. Só que eu tenho um feriado, então eu tenho que ficar muito atento aqui ao que está acontecendo. Além disso, nesse dia, eu também preciso comunicar aos pais, porque aqui vai ser feriado, então eu antecipo para cá a comunicação dos pais. No dia 8, eu vou ter que finalizar a avaliação diagnóstica, a segunda avaliação diagnóstica dos meninos, mas também validar os planejamentos. Vai ser uma semana corrida? Vai, porque teve um feriado. Mas isso não me impede de fazer a parada pedagógica na sexta-feira. Quando for na semana do dia 12 e 13, eu vou fazer o reensalamento. Por quê? Porque aqui eu já tive uma segunda diagnóstica. Então, se eu tenho uma segunda diagnóstica, eu preciso reensalar de novo. E aí, eu comunico os pais que os meninos mudaram de turma. No 15, eu valido os planejamentos. E no 16, eu inicio a segunda parada pedagógica. E eu vou fazendo isso até o dia 7 de outubro. No 14, eu inicio a terceira parada pedagógica. No 18, eu inicio a quarta parada pedagógica. Então, daqui até o final do ano, a gente vai ter 4 paradas pedagógicas. Então, esse daqui é o objetivo. Aqui a gente descreve tudinho que vocês precisam de fazer, com as datas das avaliações, o que tem que ser feito antes de iniciar o projeto, lista de tarefas. Vocês podem, inclusive, dar um checkzinho em cada lista de tarefas, né? A gente explica tudinho para vocês aqui, todas as atividades que vocês precisam desenvolver, mas basicamente é tudo isso que eu falei. Então, agora, eu vou dar 10 minutos para vocês respirarem e para vocês me dizerem se vocês têm alguma dúvida ou não. Muito obrigada, gente. Obrigada, Carol. E aí aguardamos, então, as dúvidas de vocês, pessoal. O desespero vai bater após o início, pessoal? Por enquanto tá tudo ok? As meninas aí articuladoras, tudo tranquilo? Elô, ninguém tá te ouvindo. Não, eu estou pensando alto aqui, nem... Ó, eu fiquei pensando assim, com base na minha sala de aula hoje, né, a questão da avaliação de saída, sabe, ser feita pelos próprios professores, eu acho que duas coisas que eu fiquei pensando. A primeira pode ser um fator de resistência maior na aceitação, por alguns professores, né, na questão de abraçar o projeto. Essa é uma duvidazinha, assim... Ai, perdão, gente. Uma duvidazinha que me fica. E a outra coisa então eu pensei assim, se não seria válido que o professor que está com a turma, por exemplo, porque é matemática em 2 etapas e português, né? E a gente está com um monte de coisa, né? Aprender sempre, currículo em ação, PNLD, mais todo essa observação. Então, será que o professor que está com a turma não poderia fazer essa avaliação? Se eu estou com a turminha letra, no último dia da parada, eu não poderia avaliar? Só aqui, assim, tentando achar alternativas e saídas. É só essa consideração que eu estou aqui locubrando e falando sozinha, Daiane, aqui.
Heloísa, Só obrigada isso. pela pergunta. Eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dizer que o ideal é que o professor regente faça a avaliação. Por quê? Porque durante a parada, todo o período que eu puder, eu preciso trabalhar a recomposição das aprendizagens. É uma vez por semana só, é muito pouco tempo. Então, todo esse tempo tem que ser destinado à aprendizagem. É muito melhor que a gente faça com o professor regente, que tem mais tempo ao longo da semana, esse trabalho, né, de fazer a avaliação, porque não é um trabalho trivial, do que a gente fazer isso durante a parada, senão a gente vai comprometer o tempo da parada. Vanessa levantou a mão, quer perguntar? Isso, Daiane, bom dia. Eu queria entender que vai ter a apresentação do projeto pela Carolina aos professores, é isso? Vai ter essa apresentação inicial antes da gente falar ou a gente já pode falar? Olha, essa apresentação formal vai ser feita pela Carolina no dia 2 de agosto, no horário de HTPC noturno, tá? Às 19 horas, das 19 às 21, ela fará essa conversa com os professores. A gente vai convidar, inclusive, aqueles que não têm HTPC nesse horário, para que participem. É o primeiro HTPC que vocês têm no retorno das férias docentes e discentes. Nada impede que vocês abram o diálogo anteriormente na escola. Eu gostaria que vocês esperassem, tá? Eu não sei aí como vocês estão vendo esses movimentos na escola, porque a gente convidou, né, professores articuladores, então eu sei que essa conversa já está dentro das escolas. Porém, a Carol tem toda aí, né, uma didática específica, propriedade para explicar detalhadamente sobre o projeto, para que ele não chegue enviesado já para os professores. Então, vocês podem dizer, olha, lembram do projeto do ensino no nível certo, que a Clélia lançou lá, né, em final de 2021? Pois é, ele vai iniciar em agosto com pequenas reformulações que serão explicadas para vocês assim que vocês retornarem das férias de julho. Eu acho que eu pararia por aí a conversa com os docentes. E deixemos aí a Carol dar todas essas minúcias do projeto, ela para eles, tá bem? Entendi. Eu ainda assim, Daiane, apesar da resposta da semana passada, eu ainda me preocupo com a questão do planejamento, né? Porque não é qualquer coisa, né? Não é. Às vezes o professor que não está trabalhando tão a fundo na alfabetização fique com a turma letra e aí ele precisa se debruçar um pouco mais. Eu ainda acho, né, que vai faltar tempo, a gente precisa de mais tempo. Nesse sentido, a gente não tem tempo nem para fazer a né? E eu me coloco também na questão do professor que nós não teremos. Então, assim, eu tenho uma demanda em cima da gente, né, como coordenadora, e a demanda vai duplicar agora. Né? Então, assim, é só um desabafo e uma preocupação muito grande. A gente quer fazer mais Uva cortou um pouquinho sua fala, talvez não tenha pego ela na integralidade. Só para situar a Carol, Vanessa é coordenadora pedagógica de uma escola do campo. Lá eles têm apenas 4 turminhas que entrarão nesse processo, porque é uma de segundo, uma de terceiro, uma de quarto e uma de quinto. E pela distância, a dificuldade de chegar até a escola, porque é uma escola de campo, as coordenadoras, elas que levarão o ensino do nível certo dentro da escola. Então, as 3 escolas do campus que nós temos, não terá o professor articulador, porque até a gente tentou, sim, buscamos essa pessoa, mas não conseguimos. Então, são as próprias coordenadoras que serão nossas parceiras aí do projeto do ensino certo dentro das unidades do campo. Ovan, entendo sua preocupação, acho que haverá, com certeza, como a própria Carol disse, algumas resistências, não só em termos de planejamento, mas de toda a logística e de tudo mais dentro do projeto, porque isso é comum, né? Resistências são comuns. Agora,
você vai escolher aquela professora mais propícia para ficar na letra. Como a Carol disse, você não vai pegar sua professora de 5º ano e tacar lá, porque ela não alfabetiza faz 10 anos. Então, você vai escolher aquela professora mais apropriada para aquele nível de alunos. Então, isso é fundamental para que a resistência dos professores não seja tão grande. Em termos de tempo, nós estamos usando a mesma carga horária. Então, são 3 aulas de língua portuguesa que ela se debruça para planejar dentro dos materiais que tem, dentro do planejamento que faz, só que são as mesmas 3 aulas que ela, ao invés de planejar para a turma toda, ela vai planejar para a turminha do projeto. Então, não se rouba tempo da professora, é a mesma quantidade de horas, tá? E aí, é sua sabedoria escolher a professora específica para que ela não se sinta tão sobrecarregada nesse planejamento. De fato, se você colocar na turma letra uma professora que não alfabetiza há 10 anos, ela vai ter mais dificuldade para planejar. Mas se você pegar a professora que já faz isso há algum tempo, ela vai planejar isso de uma maneira muito tranquila. E é dentro da carga horária das turmas. Aquelas 3 aulas de língua portuguesa, ou ela vai planejar para o ensino no nível certo, ou ela teria necessariamente que planejar para outras 3 aulas de língua portuguesa dentro da semana dela. Tá? Então, a gente não está ampliando carga horária, a gente está trabalhando dentro do que ela já está acostumada a planejar. Só que aí só vai ser um planejamento mais específico para aquele nível. Exatamente. Acho que essa fala da Day é muito importante para dizer algumas coisas para vocês, né? Primeiro, ninguém está aumentando carga horária de ninguém. Esse projeto ele é para acontecer dentro do turno de trabalho. Essa proposta de calendário, por exemplo, quando a gente fala assim, na quarta-feira é para comunicar aos pais. Gente, você não vai gastar uma quarta-feira inteira para fazer uma comunicação para os pais. Você vai gastar tempo na primeira, no resto você só vai ajustar, vai imprimir e vai mandar para os professores. Aí você vai ter tempo ainda para fazer devolutiva. Você vai organizar o seu horário, a sua rotina. Da mesma forma, o professor que já planeja, que já tem que tirar o tempo dele de planejamento, é porque muitas vezes o que acontece a gente já está com aquela turma planejada, aquela aula planejada, a gente já repete aquela aula há muito tempo. Então, isso daí talvez gere um incômodo, porque como a gente já está com tudo planejado, quem é professor sabe, né? Eu já estou com as minhas aulas planejadas há muito tempo, eu não preciso ficar replanejando, eu só vou ali, faço um ajuste aqui, um ajuste ali. Eu já estou tão acostumada que eu sei o tempo de sala que eu tenho, eu sei o que eu posso falar, o que eu posso aumentar, quanto tempo essa atividade toma. Talvez a gente fique ali um pouco, né, fazendo levando um períodozinho para a gente se acostumar nesse planejamento, mas ele é um planejamento simples e normal, como qualquer outro planejamento de aula. Só para eu fazer um fechamento, assim, eu entendo perfeitamente, eu acho que no mundo das ideias é muito fácil falar, né? Eu não acho que é mais um simples planejamento, porque tudo que você vai escrever, além de levar tempo, você tem que fazer bem feito, é isso que eu cobro das meninas. E uma outra coisa, esse calendário, ele foi colocado dentro do programa do nível certo, né? Ele está pronto. Só que o meu calendário aqui também está pronto. Hoje, eu tenho a TPC. Hoje, eu tenho que estar fazendo a formação CAN, que eu estou sendo cobrada porque eu não terminei. Então, assim, nós também temos já um planejamento na coordenação antes de tudo isso acontecer, tá? Então, ninguém está se opondo a fazer nada. Só que algumas coisas estão chocando. E a gente é uma só. Né? Então, não vou me opor a fazer nada. Eu só gostaria de ser assim, vista como um ser humano. Van, eu acho que esses detalhes do ensino do nível certo nas escolas do campo, a gente vai sentar você, a Alessandra e a outra Alessandra para conversarmos, aliviar a carga de vocês e ver o que é possível fazer. A fala da Carol está direcionada às professoras articuladoras que estão saindo da sala de aula e tendo todo o tempo do mundo para se dedicar a isso. Né? A gente entende que a realidade das coordenadoras do campo é um pouco... Dai. É só para mim, gente? Eu não sei se a internet aqui na secretaria que está ruim, mas está cortando bastante. Vou tentar de novo. Não sei que parte aí que vocês pegaram da minha fala, mas eu estou dizendo agora que a fala da Carol, ela está estritamente direcionada
aos professores articuladores que estão saindo da sala de aula e tendo tempo integral para se dedicar ao projeto. Sabemos que não é a realidade de vocês da escola do campo, por isso, vou sentar com vocês e a gente vai fazer todos os ajustes que forem necessários para vocês não se sentirem sobrecarregadas, tá bom? Ninguém está desconsiderando aí esse movimento de vocês que não terão as articuladoras como parceiras do projeto. Eu serei parceira de vocês aí e o que for possível fazer para que o projeto aconteça e vocês tenham aí um trabalho mais facilitado, nós faremos. Ok, Daiane, obrigada. Eu não sei se é só o problema do campo, mas obrigada. Já chegamos no nosso teto, pessoal, 11h34, nossa conversa aqui com a Carol era até 11h30. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por hoje, mas o contato aí com a Carol está aberto. Toda vez que a gente se reunir aqui para pensar juntas sobre o ensino do nível certo, qualquer dúvida, a gente tem um canal aberto aí com a Carol para que ela nos respalde, não é isso, Carol? Com certeza. Esse projeto, gente, muito embora a gente tenha adaptado, né, para a realidade do Brasil, ele já aconteceu em vários países do mundo, países, inclusive, com muito mais dificuldade do que o Brasil. Vários países africanos já fizeram esse projeto. Eu entendo aí a angústia da professora, mas eu acho que é um projeto muito mais de organização logística do que de tarefas e trabalhos. Isso daí é perfeitamente adaptável e nesse primeiro momento parece muito, mas quando a gente pega o ritmo, ele já entra ali no dia a dia e já consegue acontecer de uma forma bem mais suave. Tudo que é novo causa medo e estranheza, a gente acha que é sempre muito maior e muito mais complicado do que realmente é. Depois a gente se acostuma. Então, sabem que vocês não estão sozinhas, a gente está aqui para apoiar. E eu agradeço mais uma vez aí ao pessoal da secretaria e o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa semana aí para vocês. Obrigada, Carol, mais uma vez. Patrícia, muito, muito obrigada aí. Tá bom? Até.